Você também está atuando na CPI, na CPI dos atos antidemocráticos. Você acha que já tem alguma evidência do que aconteceu naquele dia 8 de janeiro e também no dia 12 de dezembro? Olha, temos sim, nós tivemos vários depoimentos importantes lá na CPI. É muito importante hoje no Brasil, e infelizmente nós estamos num polo, né? Então, uma pessoa que está de um lado, ela é identificada como lulista, a outra pessoa que está do outro lado, bolsonarista. Eu, particularmente, eu não gosto dessas caixinhas, porque eu não tenho político de estimação. Eu tenho princípios e valores que são condutores da minha pessoa. Eu sou uma pessoa que me identifico mais a um Estado mais eficiente, mais ágil, um Estado que ele possa dar oportunidade para a sociedade civil se organizar. Eu me considero uma pessoa, vamos dizer, um aspecto centro-direita, né? E tem pessoas da esquerda também que têm um pensamento. Também vejo que tem pautas que não tem que ter dono. Por exemplo, pautas sociais. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada e trabalhamos muito pela questão social. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a CPI, esses atos, traz duas observações muito importantes e que se coincidem. Dois momentos muito importantes que nós tivemos na CPI. Primeiro, o depoimento do comandante Naime, que é um comandante que está há 30 anos na polícia militar, um comandante que sempre foi um exemplo de policial, né? Assumiu praticamente todos os cargos e hierarquias, né? E ele hoje está preso e ele diz o seguinte, no dia 12, por exemplo, ele falou que ele nunca tinha visto os manifestantes tão preparados com ferramentas no dia 12 de dezembro, naquela invasão na Polícia Federal, tentativa de invasão nos hotéis. E que aqueles manifestantes não estavam nos acampamentos, eles estavam hospedados. E que ele falou o seguinte, ele viu ali que tinha um grupo pensante, um grupo de 200 pessoas. E nós tivemos um encontro semana passada com o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes falou as mesmas palavras, que tinha um grupo pensante de 200 pessoas ali que estavam, vamos dizer, manipulando, foi a palavra do ministro, que estava ali arquitetando juntamente com as pessoas, e que ele até chegou a usar a palavra inocentes úteis. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder. A conversa hoje é com a deputada distrital Paula Belmonte, do Cidadania Parlamentar, que é presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência da Câmara Legislativa. Também integrante da CPI dos atos antidemocráticos, além de outras várias funções, né, deputada? Mãe, que eu gosto muito. Então, no bloco anterior, você estava explicando dos depoimentos importantes que já houve na CPI, entre os quais o coronel Naime está preso. E ele falou, enfim, que estranhou no dia 12 de dezembro a organização dos manifestantes. E do ministro Alexandre de Moraes também, que falou para vocês sobre esse tema. Você acha que foi tudo uma operação orquestrada com o intuito de tumultuar ou até de dar um golpe no país? Eu penso o seguinte, que tem pessoas que muitas das vezes elas têm aquela boa intenção, são pessoas pacíficas e que quando elas estão dentro de uma multidão, elas acompanham a multidão, né? Então acho que aconteceu muito isso. Acho que tem muitos inocentes, né? Pessoas que estavam ali por um ideal de patriotismo, ideal de esperança, um ideal até de inclusive questionamento das eleições, porque eu não acho ilegítimo questionarmos. Eu acho que nós vivemos num país democrático e que o questionamento ele é bem-vindo sempre. Por que o questionamento é bem-vindo? Porque ele aprimora. Quando a gente trabalha, vou fazendo um paralelo aqui à Comissão de Fiscalização, quando a gente trabalha num questionamento de fiscalização, de transparência, aprimora. É muito bom a gente ter um lado diferente do pensamento, por quê? Porque aí a gente aprimora para a construção. Né? Então eu não vejo problema no questionamento. Eu vejo o problema quando a gente não quer entrar no ponto da questão. Né? O comandante Naime, por exemplo, uma pessoa que eu estou falando aqui, eu nem tenho relação nenhuma com ele, conhecia aquele dia e é a única vez que eu o vi. Mas ele deixou claro que ele nunca tinha visto também uma facilidade, ele falou até facilidade tão grande de se entrar nesses prédios. Né? Então, assim, a gente tem um acesso aos documentos PAI e que esses documentos, que é um acordo com todas as forças de segurança, tanto de âmbito federal quanto distrital, que era para se colocar gradis
na frente do STF, nos órgãos públicos, não tinham esses gradis. Então, eu acho que tem que ser investigado. E por isso é muito importante que se instale a CPI ou a CPMI no Congresso Nacional, porque nós não conseguimos avançar muito na questão federal. Aqui não é briga ideológica, porque nós precisamos parar com isso. Nós precisamos aqui defender a nossa democracia, a liberdade das pessoas, mas também punir a todos. Agora mesmo, aguardando aqui, nós estávamos vendo os atos. A quebrar patrimônio público é algo que eu já até, inclusive, tenho um projeto de lei na Câmara Federal dizendo que a pessoa tem que pagar, porque patrimônio público que seja um patrimônio histórico, mas que seja uma parada de ônibus, ela tem que ser corrigida, porque é dinheiro da população. Então, nós temos que ter respeito. E isso nós temos que punir as pessoas. O governo Lula tem trabalhado para evitar uma CPMI no Congresso. O argumento é de que o país precisa de reformas, precisa avançar e que uma CPMI pararia o Congresso. Você acha que seria prejudicial para o debate político das realizações do governo uma CPMI agora? Eu acho que é muito importante para esclarecimento. Porque nós recebemos, e aqui também, depois posso compartilhar com vocês, documentos que, por exemplo, o ministro da Justiça sabia. Inclusive, fez uma documentação para o governador Ibanez, avisando, temos documentos assinados. Então, acho que é importante para o esclarecimento da população. Aqui não se cabe falar, e eu quero mais uma vez, eu não estou aqui na defesa de um lado ou de outro, de nomes. Eu estou na defesa da democracia brasileira. É muito importante deixar isso registrado. E a defesa da democracia brasileira é o direito das pessoas se manifestarem com responsabilidade, com respeito, a partir do momento que se avançou qualquer linha, que essas pessoas sejam punidas e severamente punidas. Mas que a gente possa entender o contexto de tudo. Por quê? Porque a nossa segurança pública do Distrito Federal, Ana Maria, eu quero registrar isso, eu na Câmara Federal fiquei lá por 4 anos, é uma referência nacional. Nós não podemos colocar culpa na segurança daqui do Distrito Federal. Mencionar que precisaríamos criar uma outra segurança. Eu sou uma defensora da segurança pública do Distrito Federal, eu sou uma defensora da Polícia Militar, eu sou uma defensora da Polícia Civil, eu sei o tanto que eles trabalham e a capacidade deles. Então, se houve falha, vamos corrigir as falhas pontualmente, mas também vamos colocar que por quê? Porque o Estado é a obrigação de ele entregar a segurança, é o Estado que tem a obrigação de entregar a segurança. E esse Estado, ele tem hoje uma responsabilidade aqui do Distrito Federal, mas nós também temos que entender qual é a responsabilidade do governo federal. Nós temos Guarda de Segurança Nacional, nós temos os Dragões da Independência, nós temos várias pessoas que não foram acionadas e que sabiam. E isso é importante para que todos os brasileiros, para pacificar o Brasil, a gente esclarecer e continuar. Deputada, na campanha do ano passado, houve todo aquele embate na Federação Cidadania PSDB, porque o seu partido queria uma candidatura majoritária, enfim. O senador Isalci Lucas conseguiu ser candidato e teve uma candidatura ao governo de oposição ao atual governador que se reelegeu. Hoje ele se aproximou do governador, inclusive está participando de algumas agendas, e a gente vê que ele tenta já costurar um acordo para que ele seja candidato novamente na próxima eleição com o apoio do governador Ibanez. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso de alguma forma te incomoda, o fato dele já estar se preparando para ser candidato de novo? Não, eu acho que todo mundo tem direito de ser o que quiser ser, né? Agora a gente tem que entender a capacidade que a gente tem e qual é a coisa. Uma pessoa que ficou no 6º lugar, na forma que ele ficou, eu acho que ele tem que fazer uma reflexão para ele mesmo, né? Mas respeitando o senador, ele é um senador da República, senador que foi eleito pelo Distrito Federal. É algo, para mim, muito triste de ver um homem que não tinha, um senhor que tem uma história política, não teve respeito a um outro parlamentar, que foi no caso eu, teve sim uma violência política contra a mulher, e eu sou uma grande defensora de nós mulheres. Nós sabemos, a gente está se expondo aqui, você se expondo aqui, sabemos que nós temos 1001 atribuições, muitas dificuldades para chegar no ponto que chegamos. Então, precisamos fortalecer cada vez mais mulheres na política, em lugares de liderança, e serem respeitadas. Porque o que eu percebo, muitas das vezes, as pessoas falando, mas na hora da ação, eles fecham a porta para nós mulheres.
E eu estava junto, e eu quero ressaltar aqui uma pessoa que é um político importante, que é o político, o senador Regufe, uma pessoa que era uma pessoa que estava junto conosco no grupo político, uma pessoa que sempre bateu na pauta da transparência, da fiscalização. Então, é importante registrar isso também. E o senador Isalci motivou, não sei o que levou a ele, sinceramente, essa aproximação com o governo, um senador que bateu tanto nos 4 anos no governador, no atual governador, essa aproximação me traz estranheza, mas aí ele que tem que responder por que essa aproximação. E com essa falta de transparência, tirou o senador Regufe da política também. Então, tem consequências a atitude dele e que ele responda por elas. Deputada, nosso tempo está acabando. Queria que você respondesse rapidamente se essa semana a Câmara vai aprovar o reajuste dos servidores públicos do DF. Olha, nós estamos esperando que essa aprovação aconteça hoje. Então, todas as pessoas que estão querendo participar, ouvir, agora, daqui a pouco, começa uma sessão legislativa e que a gente possa aprovar hoje. Tá certo. Deputada, muito obrigada pela sua presença. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.